Olá, eu sou Camila Santos, estudante de Engenharia de Minas da UFBA, e hoje vou apresentar um pouco da minha pesquisa de iniciação científica, cujo tema é simulação numérica da recuperação avançada de óleo pesado em campos maduros através da injeção de solução ASP. Essa pesquisa foi feita sob a orientação do professor Júlio César Santos Nascimento. Então, para fazer uma introdução rápida sobre o tema, vamos ver um pouco sobre os métodos de recuperação de petróleo. Nós temos o método da recuperação primária, onde nós utilizamos como base a energia do próprio reservatório. Então, aqui observamos que alguns reservatórios possuem um mecanismo da capa de gás, do influxo de água e do gás em solução, por exemplo. Daí, isso é utilizado como base para a produção do petróleo. Já na recuperação secundária, os métodos são baseados na manutenção da pressão. Então, temos métodos como a injeção de água e injeção de gás. Já na recuperação avançada, ou também conhecida como EOR, nós temos métodos miscíveis, térmicos e químicos. Hoje, vamos dar um enfoque maior a um método químico, que é o método da injeção de solução ASP, o qual foi citado anteriormente no tema da pesquisa. Então, o que é a solução ASP? Dentro desse nome, nós temos a sigla ASP, que significa álcali, surfactante e polímero. O álcali é um composto com propriedades altamente alcalinas. Já o surfactante é formado por células que possuem na sua estrutura uma parte polar e outra apolar. Eles dois provocam a redução da tensão interfacial entre o fluido deslocado e o deslocante. E, como consequência, há um aumento na eficiência de deslocamento. Já o polímero é constituído por macromoléculas feitas pela ligação de blocos de monômeros. Aqui, nós temos como consequência a redução da razão de mobilidade entre o fluido deslocante e o deslocado, o que gera um aumento da eficiência de varrido. Na parte de metodologia, nós utilizamos, para que essa pesquisa fosse realizada, uma configuração de um poço injetor e um poço produtor. Essa configuração foi proposta por esses autores em um artigo publicado em 2017. O modelo simulado foi feito considerando a recuperação secundária por 3 anos e a recuperação avançada por 4 anos, seguida pela injeção de água novamente por mais 16 anos. Aqui nós dissemos novamente porque esse método de recuperação secundária utilizado a priori foi justamente essa injeção de água. Daí aqui nós temos que as dimensões do reservatório são 4.000 por 200 por 125 metros e a vazão de injeção do poço foi de 1.000 metros cúbicos por dia. Nessa imagem nós podemos observar a saturação inicial de água no reservatório. Esse gráfico foi gerado no software T-Navigator, que foi o que nós utilizamos para a pesquisa. Nessa imagem, também é possível observar a posição dos poços injetor e produtor. Aqui temos outro gráfico, onde podemos observar a produção acumulada de óleo no reservatório. Observem que, no início, nós temos uma produção muito semelhante. Isso porque, no caso de injeção de solução ASP, no início começamos injetando água e depois chega essa fase da injeção de solução ASP. Então, é possível também observar que depois de um tempo nós tivemos esse incremento na produção. Já nesse gráfico, podemos observar a injeção acumulada de água no reservatório. E aqui, mais uma vez, podemos observar uma grande diferença entre as duas, exceto pelo início, quando injetamos a mesma quantidade de água nos dois casos. Sendo assim, nós podemos concluir que a injeção de solução ASP, ao longo desses 4 anos, resultou em um incremento na recuperação de óleo em comparação ao método secundário aplicado, que foi a injeção de água. E isso pôde evidenciar a eficácia dessa técnica. Além disso, a razão entre a água produzida e a água injetada foi menor para o caso da injeção de solução ASP, se a gente compara com o método secundário aplicado, que foi a injeção de água.
Isso indica uma melhor eficiência na varredura do reservatório e uma menor diluição do óleo produzido. Sendo assim, nós podemos concluir que os resultados obtidos demonstram que a injeção de solução SP proporciona uma maior recuperação de óleo e um menor consumo de água. Sendo assim, essa técnica é muito promissora para a otimização da produção em campos maduros. Agora, por fim, gostaria de agradecer ao PIBIC, à UFBA e ao CNPq e, é claro, ao meu professor orientador.